Olá, desbravadores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cristine Ventura, sou a diretora do Clube Vigilantes da Colina aqui de Piracicaba. E hoje nós vamos iniciar uma nova especialidade, a de biossegurança. Você quer saber mais sobre isso? Então pega seu caderno, sua caneta e venha comigo. Bem, essa especialidade ela é muito atual e muito importante para nossos conhecimentos, principalmente nessa época que estamos vivendo de pandemia. Então vamos ver e vamos iniciar vendo alguns termos importantes e suas definições. Primeiro, biossegurança. É um conjunto de todas as ações voltadas para a prevenção e proteção de trabalhadores ou pacientes, minimizando os riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e operacional, e amplia-se também para a proteção ambiental e a qualidade de vida. Aerosóis. São suspensões de partículas finíssimas, sólidas ou líquidas num gás. O exemplo é o nosso desodorante em spray. Agentes de risco. São agentes que podem causar danos à saúde do trabalhador ou paciente. Este é o símbolo do risco biológico, que também faz parte do símbolo dessa especialidade. Material biológico. Sangue ou secreções de uma pessoa através da pele, das mucosas, como olhos, boca, nariz, ou de lesão que foi ocasionada por alguma coisa que perfurou ou cortou a pessoa. Então, produzindo esses materiais, ou também vidros que contêm esses materiais, essas secreções. Aqui estão exemplos em seringas, em vidros, materiais cirúrgicos. Acidente químico ou biológico. Isso consiste na exposição de uma pessoa a substâncias químicas nocivas ou sangue, secreções que foram produzidas através de peles, mucosas ou de cortes, perfurações. Há também vidros contendo essas substâncias. E esses materiais causam danos, doenças e morte nas pessoas. Como quando fura, né, a pele com sangue e depois, por exemplo, contamina a pessoa que não usou luvas, proteção. E também nós temos aqui o risco químico de acidentes nucleares. Incidente químico ou biológico é a liberação não intencional de uma ou mais substâncias perigosas que podem vir a prejudicar a saúde humana ou o meio ambiente. Então, essa pessoa ela está correndo risco biológico, porém ela está protegida. Caso venha romper alguma dessas proteções, ela então terá um acidente. Por enquanto, é um incidente. Patogênico. Agente infeccioso, organismo capaz de produzir doenças infecciosas aos hospedeiros, sempre que esteja em circunstância favorável, inclusive no meio ambiente. Exemplos são bactérias, vírus, fungos e outros parasitas. Nós vamos falar das EPIs, que são equipamentos de proteção individual. São utilizados por pessoas contra possíveis riscos ameaçadores à sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade. Usados principalmente por profissionais de saúde, como luvas de procedimento, máscara de proteção respiratória, protetores faciais e óculos, aventais e gorros, como mostra essa imagem. Agora nós vamos diferenciar algumas palavras que nós estamos ouvindo muito nesses últimos dias. Primeiro, o que é o surto? É um aumento repentino do número de casos dentro de um limite muito restrito ou de uma doença específica. Epidemia é quando há um aumento de números de casos de determinada doença muito acima do esperado e não somente numa região,
avança mais. A endemia ocorre com certos números de casos da doença controlados em uma determinada região. Pandemia compreende um número de casos de doenças acima do esperado e afetando vários países e continentes. Olha o exemplo de surto. Em alguns lugares, a dengue é já uma epidemia. Em outros, é apenas um surto, porque ocorre apenas em alguns bairros de uma cidade. Então, no caso lá de Itajaí, em Santa Catarina, a dengue é um surto. Já em outras regiões aqui do estado de São Paulo, por exemplo, a dengue já é uma epidemia, porque aparece casos em muitas cidades, vários bairros nessa cidade. A endemia ocorre em regiões específicas. Por exemplo, no norte do nosso país, a febre amarela é uma doença endêmica que ocorre sempre, às vezes sazonal, épocas do ano, e a pandemia, como nós estamos vivendo, do Covid-19, alcançou vários países no mundo todo. Então, quando ocorre uma situação dessa, o mundo então é pandemia. Em meio a uma epidemia e pandemia, quais são os principais cuidados que devemos tomar, né, que devem ser tomados? Vamos tomar, por exemplo, o coronavírus. Primeiramente, nós precisamos conhecer esse agente infeccioso. Então, vamos saber o que está ocasionando esse surto e transformando em epidemia e em pandemias, né? Então, conhecendo ele, os sintomas que aparecem, nós vamos começar a entender que tratamento pode ser utilizado e como vamos poder nos proteger. Então, o conhecimento em primeiro lugar. Em segundo, observar o que está acontecendo, né? Os sintomas que está gerando. Em terceiro, procurar ver como está sendo tratado e proteger o que deve ser feito para se proteger. Então, aqui vamos falar algumas ações que nós podemos fazer para nos prevenir de doenças infecciosas virais, como a gripe, como o coronavírus. Primeiro, nós devemos lavar as nossas mãos frequentemente. E essa lavagem deve ser muito criteriosa. Devemos lavar todos os dedos, a palma da mão, o dorso da mão, entre os dedos. Também devemos lavar até os pulsos e também as unhas, não deixando escapar nenhuma. Utilizar lenço descartável para higiene nasal. Cobrir sempre o nariz e boca quando tossir ou espirrar. Evitar o toque em mucosas como os olhos, nariz e a boca. Higienizar as mãos sempre após tossir ou espirrar. Não compartilhar utensílios como copos, talheres ou outros, inclusive os celulares. Manter os ambientes bem ventilados. Evitar também a proximidade com pessoas que apresentem os sintomas das doenças. E se tiver alguns desses sintomas, procurar uma unidade de saúde mais próxima. Aqui, então, está mostrando novamente como nós devemos lavar as mãos, a forma correta e educada de espirrar ou tossir em público. Não devendo também compartilhar os utensílios pessoais, sempre procurar o auxílio médico quando houver necessidade. Tá? Por enquanto, não há um remédio específico. Então, os tratamentos são feitos como se faria com uma gripe, repouso, né? Tratamento para aliviar os sintomas. Vamos entender agora a diferença entre isolamento e quarentena. O isolamento é um comportamento onde uma pessoa ou grupo de pessoas, voluntárias ou involuntariamente, se afastam de interações e atividades sociais. Quarentena é uma reclusão de indivíduos ou animais sadios pelo período máximo da incubação daquela doença. Quais foram os cuidados com biosseguranças no passado para algumas doenças? Vamos ver?
Primeiro vamos ver a peste negra, uma doença muito terrível que aconteceu entre os anos de 1346 e 1353 e atingiu toda a Europa e Ásia. Foram muitas pessoas infectadas e passou da casa dos 100 milhões o número de mortos. A biossegurança, nesse caso, foi evitar o contato com pessoas sintomáticas, cuidando da higienização e eliminando os vetores da transmissão da doença, como pulgas e os ratos. No caso da varíola, que também foi uma doença muito terrível e acometeu durante muitos anos o nosso planeta, muitas mortes registradas também, a cura só veio por antivirais e a prevenção com a vacinação, até ser totalmente erradicada. A biossegurança era evitar o contato com as pessoas sintomáticas e o contato com objetos pessoais também. A gripe espanhola, que também ocorreu muito na Primeira Guerra Mundial e infectou mais de 500 milhões de pessoas, teve biossegurança semelhante à que nós estamos vivendo agora. Evitar o contato com pessoas sintomáticas, vacinação dessa gripe. E olha só, as pessoas usavam máscaras, assim como nós. E também foram feitos vários hospitais de campanha para atender a enorme quantidade de pessoas sintomáticas. O tifo, também uma doença muito terrível, que levava à morte de muitas pessoas, inclusive nas guerras. Nós temos aqui o relato de uma possível morte por tifo da Anne Frank, uma vítima do Holocausto. Essa doença ocasionava pela disseminação de sujeiras e os vetores, pulgas, piolhos, ácaros e carrapatos, levando a bactéria que infeccionava o organismo das pessoas. Então, evitar o contato com as pessoas sintomáticas e melhorar as condições de higiene foi o processo de biossegurança. E não existe vacina para essa doença. Gripe suína, H1N1. Ocorreu no mais recente, em 2009, os primeiros casos. Também houve muitas mortes e a biossegurança estava em evitar o contato com as pessoas sintomáticas e a vacinação da gripe. Inclusive, hoje está disponível essa vacinação e para fazer a prevenção. Vocês podem ver também o uso de máscara, né, que as pessoas utilizavam para evitar o contato direto com partículas, gotículas e secreções das pessoas que estavam com os sintomas. Cuidados de biossegurança de doenças gripais envolve, entre muitas ações, o uso dos 8 remédios naturais. Vamos lembrar quais são eles? Água, ar puro, confiança em Deus, o repouso adequado, temperança, equilíbrio em todas as coisas, atividade física, luz solar e uma dieta alimentar equilibrada. Esses são os verdadeiros remédios que previnem de muitas doenças. Também temos, no caso da gripe, as vacinações, que nos ajudam a estimular o nosso organismo a produzir anticorpos, que são proteínas especializadas para nos defender contra qualquer agente infeccioso. As diferenças entre vacina e soro: vacina é usado para prevenção, contém um antígeno inativo ou atenuado e é uma imunização ativa. Já o soro é usado para cura, contém anticorpos previamente produzidos em outro organismo e é uma imunização passiva. Se você quiser saber mais sobre a diferença entre vacina e soro e como elas funcionam, veja a nossa especialidade de vírus aqui no nosso canal também. Gente, faz parte dessa especialidade você fazer um vídeo demonstrando como deve ser feita a lavagem das mãos adequadamente, seguindo todos os passos e explicando por que é importante seguir cada passo deles, tá? Veja esse vídeo lá no nosso grupo.
Também é muito importante sabermos que após a lavagem das mãos, em lugares públicos principalmente, nós não devemos lá enxugar a nossa mão em qualquer toalha, tá? Nós devemos enxugar com toalhas de papel descartáveis, porque o uso contínuo do mesmo material, da mesma toalha, pode haver ali contaminação, porque algumas pessoas podem não lavar adequadamente suas mãos. E uma ação importante é que nós devemos também fazer uso do álcool em gel 70% quando não lavamos as mãos, entre as lavagens, né? Esse álcool ele é especial porque ele está numa concentração que elimina esses agentes infecciosos e não causa tanto dano à nossa pele. Então é muito importante utilizar essa porcentagem, álcool 70%. Também vamos agora escolher uma dessas doenças abaixo e completar este quadro ao lado. Então você escolha uma dessas doenças, faça a sua pesquisa e aí complete esse quadro com sintomas, como que é a forma de contágio, se há cura ou não, onde ocorreu esses primeiros incidentes e qual é a prevenção para essas doenças, ok? Também esse mesmo quadro você manda para nós lá no grupo. Pode fazer à mão mesmo. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre as doenças no fim dos tempos. Em Mateus capítulo 24, 7, diz: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Em Apocalipse 6, verso 8, olhei e eis que um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com pestes e com as feras da terra. Viram? Esses dois textos relatam na Bíblia o que aconteceria no fim dos tempos. Vejam, pestes em todos os lugares, como pandemias, como essa que nós estamos enfrentando neste momento. Mas a Bíblia nos traz esperança. E o que irá acontecer com essas doenças e os doentes quando Jesus voltar e quando formos para o céu? Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 51 a 54, diz que é um mistério. Nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e que o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Apocalipse 21, 27 completa essa ideia que nela, na cidade santa, nunca mais, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Viram? Nada mais de Covid, nada mais de gripe ou qualquer uma dessas pestes que ocorreram no passado. Amém? E Apocalipse 21, 4 completa com uma linda promessa do nosso Deus. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Viram, desbravador? Como é lindo essa promessa do nosso Senhor? Mesmo que hoje você tenha sofrido por algum parente, algum familiar, amigo ou conhecido que tem essa doença, o Covid-19, que está sofrendo nos hospitais por qualquer outra doença, que você perdeu alguém querido pela morte, lembre-se dessa promessa do nosso Deus. Ele vai enxugar toda a nossa lágrima. Nunca mais haverá morte, nunca mais haverá doenças, pestes, nunca mais. Deus prometeu isso. E toda promessa que Ele faz, Ele cumpre. Que Deus o abençoe. Maranata. Até a nossa próxima especialidade.